Guns N' Roses. Esse é o motivo dessa discussão que já se tornou tradicional aqui do nosso canal, dentro dessa série Embate. Eu e o Paulo Barão, que temos opiniões opostas, para variar, vamos conversar a respeito sobre essa mítica banda, vamos dizer assim. Presta atenção. Olá, meus amigos e amigas, eu sou Paulo Barão, diretor da Topley Music. Trabalhei com grandes artistas, como promotor, com todos os ícones do rock que você possa imaginar. Empresariei várias bandas nacionais e internacionais. Estou aqui para te convidar em nosso curso. Se chama Rocking Your Life, no qual eu vou falar sobre todas as experiências de management. Então acompanha-nos aqui em Rock Century, porque vamos fazer de tua vida uma vida melhor, com certeza. Pois é, meu amigo e minha amiga, o nosso grande amigo Paulo Barão tem agora o seu próprio curso. E você tem que saber que toda pessoa que assiste o nosso canal tem uma série de vantagens. E no caso do curso do Paulo, a grande vantagem é a seguinte: você vai clicar no link abaixo ou no QR Code que você está vendo agora no vídeo e entra e preenche um cupom com aquela velha frase que você já conhece, né? Regis Tadeu indica. Feito isso, você vai ter 10% de desconto do valor do curso. Meu amigo e minha amiga, sempre os nossos associados aqui, né? Os nossos telespectadores, vamos dizer assim, do nosso canal, eles têm qualquer tipo de vantagem. Sempre tem uma vantagem. E no caso aqui do grupo do Paulo, essa é a vantagem. Não esquece, você clica aqui no link, você entra no nosso QR Code e você preenche o cupom de desconto com essa frasezinha. Regis Tadeu indica. Tudo junto, tá bom? E você vai ter, então, esse desconto de 10%. Beleza? Fica ligado, então. Meu amigo e minha amiga, em mais um episódio desta nova série, aliás, que acabou se tornando uma série, né? Porque surgiu de uma discussão e a gente acabou gravando um vídeo e agora vai virar uma série isso. Não tanto com uma certa regularidade, porque eu e o Paulo Barão, pode parecer incrível, mas a gente concorda em algumas coisas. Inclusive, eu quero saudar a presença do nosso amigo aqui. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Regis? Tranquilo aí? Você já Tudo sabe certo. que você você que está assistindo aí, você sabe que você vai ter que fazer aquela inscrição aqui no canal, você vai visitar a nossa loja, vai comprar os livros do Paulo, já sabe muito bem o que tem que fazer, né? E aí eu e o Paulo, nós vamos bater um papo aqui. Inclusive, tem uma coisa muito interessante, um dos elogios que nós recebemos a respeito disso, a respeito desse nosso embate, vamos dizer assim, e não foram poucos esses elogios, citando algo que é muito raro hoje em dia, que é duas pessoas discordarem de uma maneira civilizada, que é algo muito difícil de você encontrar por aí. Você sabe muito bem, quem frequenta a rede social,
sabe que hoje em dia é praticamente impossível você encontrar um embate, uma discussão entre dois polos opostos, vamos dizer assim, sem que haja um quebra-pau, o que é um negócio inacreditável. E isso exatamente as pessoas encontraram aqui. E é por isso que eu escolhi esse tema do Guns N' Roses, porque eu e o Paulo, nós temos uma opinião bem diferente em relação à banda. O Paulo ainda tem, como você sabe, o Paulo tem aquele gosto musical horroroso dele, e ele acha que a banda continua significativa em termos de material próprio. Porque, para mim, a banda acabou aqui, ó, no primeiro disco. Uma Appetite for Destruction. Porque depois do que aliás, evidentemente, eu acho que o Paulo vai concordar comigo, e você que está nos assistindo, provavelmente vai concordar. Para mim, esse disco não apenas é um clássico indiscutível, como é, talvez, um dos melhores discos de estreia de uma banda em todos os tempos. Você concorda com isso, né, Paulo? Total, 100%. Pô, é um álbum que marcou uma época, eu posso chamar assim. É muito mais que ser um álbum significativo, um álbum que marca uma época, o princípio de uma era. Vamos chamar assim no heavy metal e no rock. Sabe o que é o mais interessante disso tudo? É o fato de que foi esse disco também, né? Também que ajudou a afundar completamente aquela cena hard rock farofenta que havia nos Estados Unidos. Porque quando o Guns N' Roses surgiu, apesar de ter uma imagem, vamos dizer assim, de uma certa forma também muito bem trabalhada, com um visual... Embora no começo o Guns N' Roses tinha, o Axl Rose ainda tinha aqueles cabelos meio que, né, com certo laquê, vamos dizer assim, mas a sonoridade do Guns N' Roses era muito mais crua, era muito mais próxima de uma rusticidade. Eu não vou dizer punk, porque também seria um exagero, mas o Guns N' Roses ele estava mais próximo do punk do que o Poison, do que o Dokken, do que aquela coisa toda. E realmente esse disco aqui é um álbum que é quase perfeito. E eu acredito que tem todo um conjunto, inclusive você comentando essa parte de punk, eu tenho que concordar com você, que me lembra muito aos começos dos Sex Pistols. Os Sex Pistols, eles... Exagero também, né, Paulo? Espera aí. Não, claro, calma. Calma onde eu vou. Começa a falar um negócio, já exagerou. Não, escuta aí. Os Sex Pistols, por mais que eles não tinham a qualidade, porque eles foram feitos como um produto, quando eles encontram o Guns N' Roses, encontram uma banda que tem conteúdo, só com uma postura natural, que era o que na época tinha os Sex Pistols. Por isso que acredito que se criou uma era. O que acontece? Ele teve tanta força, como depois aconteceu com o próprio Nirvana, que criou outra espécie de era. Eu acredito que na mesma onda se juntaram o Motley Crue, por exemplo, com uma banda, que inclusive o Guns N' Roses abriu uma turnê do Motley Crue, nos começos do Guns N' Roses. Então, na verdade, o Guns N' Roses se volta grande quando entram abrindo o Aerosmith, e eles destruem o Aerosmith no stage. Aí os caras entram comigo e falam, cara, não dá, porque ou vamos reduzir o set de vocês, ou vocês vão ter que pular fora. Então a banda realmente era uma banda que se mostrou não apenas com um grande álbum, sino uma postura de eles ser autênticos e no cenário que eram incríveis. Não, a postura de palco dos caras na época era uma coisa impressionante. Isso aí havia todo um carisma em cada um deles, né? Embora o Izzy Stradlin, por exemplo, tinha uma postura um pouco mais comedida, tal, mas o carisma deles em palco era uma coisa impressionante. E aí, realmente, esse disco... E é engraçado que esse disco ele demorou um pouco para estourar.
E realmente, quando a MTV abraçou esse disco, abraçou que eu te falo, tipo, injetaram uma grana para a MTV passar alguns dos videoclipes, né? E aí, quando os videoclipes estouraram, estourou o Welcome to the Jungle, estourou Paradise City e principalmente o Sweet Child O' Mine, aí a coisa se tornou uma avalanche tão grande que eu acho que foi aí que a banda começou a se perder. Porque depois, na sequência, eles soltaram aquele EP, o Guns N' Roses, o Lies, né, que era um lado de estúdio e outro lado acústico, que ali, na hora que saiu esse disco, eu falei, cara, peraí, não, os caras tinham que solidificar realmente com o segundo álbum. E aí a gente começou a perceber, cara, que aquela máquina da indústria veio como um tsunami e carregou a banda. Porque esse disco, vamos conversar, a parte ao vivo é muito boa, né? Porque já tinha saído de um EP, e a parte de acústica era nitidamente algo para solidificar a presença da banda nas rádios. E aí que o negócio degringolou. Eu tenho minha opinião sobre isto, em esse momento, sem tirar tua razão no que é tua opinião. Eu vejo o seguinte, como empresário eu tenho uma outra opinião. Vamos entender. Primeiro, o Guns N' Roses não estava preparado para chegar a ser, em um primeiro álbum, ninguém estava preparado para que eles chegassem a ser super estrelas. Tipo, normalmente tem que ter uma evolução. Você passa do passo 1 para o 2, 3, 4, e o quinto, que é a grande máquina, que é quando chega, por exemplo, Madonna, quando chega Michael Jackson, que são aqueles poucos que conseguem chegar nessa máquina, quando você sobe nessa máquina, é difícil você sair da máquina, porque aí a indústria, ela quer que você renda mais, a própria gravadora quer que você venda mais, os empresários querem que você faça mais shows. Por quê? Porque você no princípio era um quebrado, porque você era um cara que tocava em um clube e não era nada. De repente começa a funcionar uma máquina tão forte. O que acontece? Logicamente, é bem claro que o Lies é um álbum costurado, eu chamo como álbum costurado, porque ele pega a costura de um lugar, pega a costura de outro lugar, com boas músicas, porque tem boas músicas aí, e costura. Mas não evita que o processo, por mais que os caras mais exigentes, e que você falasse, porra, cara, não, esse não era o que eu esperava. Tanto é de que eu também, quando comprei o Lies, eu me lembro porque estava nesse processo morando na Inglaterra. E eu fui assistir os shows no Wembley Stadium. Assisti 2 vezes. Uma vez quando o Faith No More estava abrindo e outro quando era o Soundgarden. Era uma vez Soundgarden e outra Nevermore. Foi muito louco, porque quando saiu esse vinil, parecia justamente que todo mundo falava que era um álbum que era anterior, inclusive, que o Appetite. Que o Appetite. Então ficou essa confusão. Só que, ao mesmo tempo, o fã se sentiu agradado. Tanto é que consegui assistir eles no Wembley Arena, no Wembley Stadium, 2 vezes em 2 anos consecutivos apenas com esse álbum. Então, no conceito do show business, o que eles tinham que fazer? Ninguém estava preparado. Chegaram tocando estádios, a máquina já estava. Ficou louco. Porque quando você ouve o Lies, por exemplo, você tem a impressão que são 2 bandas diferentes. Porque um lado era aquele EP Live Like a Suicide, que era a banda no ambiente natural dela no palco. Né? E quando você vira o lado aí, você vê aquelas musiquinhas, inclusive a Patience, que é uma música simplesmente muito ruim, você sente que alguma coisa ali está errada. E aí, evidentemente... Eu acho que a Patience é errada. Eu não acho que a Patience é uma música ruim. Eu acho que uma música... fraquíssima. Eu acho que uma música que mostra um lado... um lado Bon Jovi. Um lado punk tentando fazer música romântica. É que você tem problema com música romântica. Já te falei que você é mal amado. Olha que não sabe nada de punk. Não tem nada de punk ali. Olha que você é mal amado, cara. Eu estou te falando que você tem problema com música. Não sempre você... Nenhum. Não, senhor. Eu tenho um problema com essas músicas açucaradas aí. Aí o que acontece? Aí veio aquela. Quando você fala da fase de Wembley, Paulo,
Você já está falando da turnê do Use Your Illusion, né, ou não? Não, antes de começar a Use Your Illusion, eles vão no Wembley e depois sai o Use for Illusion já na sequência, porque tipo foi muito rápido. O Guns N' Roses foi muito louco, porque Mas já tava o Matt Sorum na batera, não? Quando o show que você viu, não? Não. Eu vi ainda com o Steve, e depois, já na sequência, no ano seguinte, já vi ele com o Matt Sorum. Porque o Use Your Illusion, assim, os dois discos, foi aquele típico exemplo de megalomania absolutamente estapafúrdio. Eu não lembro, sinceramente, de algum artista, no momento não me vem à cabeça, porque a gente não usa roteiro nenhum aqui e tal, não me vem à cabeça, por exemplo, um artista que tenha lançado 2 discos duplos de uma vez só. Eu não também. Então, assim, e vamos falar a verdade. Se você pegar o Use Your Illusion 1 e o Use Your Illusion 2 e você der uma peneirada, ou seja, você pegar as faixas que realmente importam e tivesse juntado num disco só, seria um descasso. Mas, assim, era a típica megalomania de lançar uns negócios que... Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você pegar, por exemplo, You Could Be Mine, que foi trilha sonora do filme lá do Exterminador, a versão de Live and Let Die que eles fizeram do Paul McCartney, que é muito legal. Tem algumas canções, por exemplo, Bad Obsession, Back Off Beach. Agora, cara, na hora que entra November Rain, que é aquela tentativa do Axl Rose em soar como uma mistura de Elton John com The Who, cara, aquilo ali era uma... Ali você já via que tinha alguma coisa errada. Mas aí que está... E ali você percebia que aquele Guns N' Roses sensacional do Appetite for Destruction não existia mais, cara. Mas eu que estou falando é a evolução do artista. Não, é a evolução. Eu acho que a evolução, eu acho que o November Rain é uma evolução do artista. Você vê, por exemplo, é claro que eles entraram numa megalomania imensa, e, tipo, gastaram, creio que $1 milhão para fazer um videoclipe do próprio November Rain. Que é ridículo. Que era uma fortuna na época. Que era uma mega fortuna. Só que eles queriam fazer o melhor videoclipe da época, que com certeza foi, e que ainda continua. Mas eu acho que o artista, justamente, ele precisa dar esse pulo para passar ao outro lado. E o November Rain mostra uma banda totalmente diferente. Concordo contigo, não é a mesma banda. Não é o mesmo Guns N' Roses. Mas também os músicos, se você vê, eles passaram a usar mais músicos no cenário, começaram a usar backing vocals, começaram a utilizar mais músicos tocando, já tinha metais no próprio show, e aí se volta praticamente uma big band. Por quê? Porque eles já estavam buscando esse sonido. Eles queriam, acredito eu, uma evolução. Eu não sei se foi aquele momento que o Axl Rose pegou e viu que todo mundo estava tão quebrado naquela época, todo mundo usando drogas e tal, que ele falou, bom, agora eu vou fazer do meu jeito. Eu chego a pensar, não sei. Porque aí você vê que... Eu tenho uma teoria, uma teoria muito maluca de que, para mim, o Guns N' Roses começou a morrer quando eles mandaram o Steven Adler, o batera, embora. Porque ali, cara, é muito maluco, eu sei isso, muita gente que está assistindo esse vídeo vai falar, esse cara tá louco. Mas, assim, de uma certa forma, era o Steven Adler e o Izzy Stradlin, que era uma espécie de cola, que mesmo os caras sendo muito doidões, em termos de execução de som, de tocabilidade, vamos dizer assim, era uma espécie de cola que mantinha a banda. Tinha o lado do Duff McKagan, que era viciado em punk, com essa coisa mais megalomania do Axl. Assim, quando o Steven Adler foi mandado embora da banda,
E, inclusive, ele foi mandado embora. Ele nem teve tempo de gravar o User Illusion, se não me engano. Ele participa de uma música só chamada Civil War, que é uma música interessante. Que eu gosto pra caramba. A partir dali, cara, essa cola quebrou. E assim, os dois User Illusion, assim, se você peneirar bem, você consegue fazer um ótimo disco simples. Mas ali a coisa desandou e toda aquela grandiosidade que veio atrás. E aí veio a MTV mais uma vez atrás, fornecendo uma popularidade ainda maior para a banda. Ali no User Illusion o negócio já estava completamente... já estava desgraçado ali. Eu posso te falar que na época que eu morava na Inglaterra, olha que os americanos são muito difíceis, os ingleses são muito difíceis de ser conquistados pelos americanos, porque o inglês sempre se acha o pai do rock, e realmente vi que eles se renderam ao Guns N' Roses de um jeito, só se escutava Guns N' Roses em todos os lugares, em todos os momentos. E você via aqueles cartazes gigantes, aqueles... Tipo, a cidade estava empapelada, Londres era todo Guns N' Roses. E era uma história tão louca, porque eu acredito que é o seguinte, concordando com o que você está falando, o Steve Adler, com certeza, ele fazia alguma função muito importante, muito mais que tocar a bateria. Isso concordo contigo. Era muito mais que tocar um baterista. Eu acredito que existia um elo, de algum jeito, com a banda, que trazia eles para um som mais cru. Concordo contigo, tá? Ele era como mais cru. Até porque, tecnicamente falando, o Matt Sorum era um cara que tinha uma linguagem bem mais diversificada, né? O Steven Adler é um cara meio... Que é o tipo de bateria que eu gosto, assim, sabe? Aquela coisa do vamos tocar aí, sabe? Mas rock and roll, mais do jam mesmo. Mas rock and roll de jam. Já quando entra o Matt Sorum, dá para perceber. Não, eu imagino que escolheram o Matt Sorum não por ser um cara bonito ou fortão. Eles pegaram porque eles queriam já uma ideia da sonoridade. Eu estou imaginando isso. Por que para o Matt Sorum? Justamente porque o Matt Sorum já tem um som diferente. Tanto que o timbre da bateria ele é totalmente diferente já quando entra Matt Sorum. Eu me lembro de quando assisti eles no show, que inclusive eu trabalhei ajudando aí, que foi quando eu peguei aquela guitarra que teve o Slash. Cara, eu estava naquele que era no Wembley Stadium do tributo a Freddie Mercury. E que eles, de fato, eram a grande sensação. Eu estava naquele show. Cara, a loucura, tipo... era ver o Guns N' Roses, não era ver o Metallica, que aliás o Metallica, em aquele show, foi que estreou o Black Album. Mas a galera ia para assistir realmente o Guns N' Roses, queria ver o Guns N' Roses. Todos os jovens que você via lá, queria ver o Guns N' Roses. E quando eles entraram com toda aquela postura de um monte de músicos, o som era muito forte, cara. Pode ter sido... perdeu o visceral, mas se voltou uma banda realmente com som de muito estúdio. Eu posso falar porque eu vi essas duas faces deles, com os dois, a diferença. Por isso que eu ainda defendo o Use for Illusion, por mais que você está falando. Realmente, se juntássemos os dois álbuns, daria para fazer um puta álbum que teria sido melhor e teria economizado um monte de grana. Tanto eu acredito que isso seja verdade, que quando o Guns N' Roses soltou esse disco aqui, ó, cadê? Tá aqui, ó. Quando ele soltou esse disco aqui, que é o Spaghetti Incident, tá? Foi, de uma certa forma, uma tentativa de retomar um pouco aqueles tempos do Appetite for Destruction. Tudo bem, você vai dizer, é um disco de covers, não sei o que e tal, mas, de uma certa forma, se você pegar pelo repertório, você vai meio que perceber que foi realmente uma tentativa de, cara, vamos resgatar um pouco, de alguma forma, aquela sonoridade que a gente tinha antigamente. Então, você vê pelo repertório que tinha, por exemplo, músicas do The Damned, tinha músicas do UK Subs, que eram bandas punks, tinha coisa do New York Dolls, dos Stooges, tinha o Nazareth,
tinha eu lembro que tinha Black Leather do Professionals, que era a banda do Steve Jones depois que ele saiu do Sex Pistols. Então foi uma tentativa de retomar essa preferência punk, essa rusticidade, dá para ver nitidamente no repertório. Nitidamente. Eu concordo contigo 100%. Inclusive o som volta de tirar toda aquela um monte de artistas tocando e ele se volta cru de novo. Só que ele já não tem mais a pegada que era o Guns N' Roses do primeiro álbum. Já ele realmente ele tenta copiar aquela parte, mas não são os mesmos caras. Tanto que, inclusive, o videoclipe que escolheram desse disco foi justamente a pior versão que tem no disco, que é aquela de Since I Don't Have You, que era do Skyliners. Então, você vê que a própria engrenagem, quando percebeu o que era o Spaghetti Incident, falou assim, vamos continuar mesmo nessa toa. Pegaram a baladinha do disco. Então, realmente, sim, porque... ali já tinha gringolado. Aí você vê que a conversa gravadora, possivelmente com a banda. A banda querendo voltar às suas raízes, só que está perdidos, porque imagina, passaram tantos anos e não conseguiram criar um álbum, tiveram que ir a buscar covers de punk para tentar parecer, só que possivelmente a gravadora falou, tudo bem, porque possivelmente aqui naquela época os advances, por se não sabem vocês, eram de 25 ou 30 milhões de dólares para lançar um álbum para cada uma dessas bandas. Eu imagino se o Motley Crue na época recebeu 25 milhões de dólares, imagino como deve ter sido o Guns N' Roses, possivelmente 40 milhões de dólares. Por aí. E aí eles devem ter realmente pego os 40 milhões de dólares para fazer espaguete. E você vê que a banda estava já tão destroçada que os caras nem chegaram a fazer turnê desse disco. Totalmente. Não, já não existia a banda. Por isso que a gente não vê uma banda, né, nesse álbum. Aí é que falo. Você tem músicas maravilhosas que não tem uma banda. Porque tem outras bandas que já fizeram isso e ficam sensacionais. E aí, realmente, eu não vejo uma banda Guns N' Roses. Fora que a capa também é horrorosa. Agora, só falta você dizer que você gosta do Chinese Democracy. Agora só, porque vou aceitar que eu não gosto. Não, você gosta ou não gosta? Não gosto. Você gosta ou não gosta daquela Não gosto, não gosto. E eu tenho que aceitar porque cara, eu queria gostar, porque queria dar uma chance ao Guns N' Roses. Não, só que é o seguinte, não era mais Guns N' Roses. Não era mais Guns N' Roses. Não, ali era um discurso. Aliás, o Axl Rose demorou 733 anos para lançar aquela porcaria. E aí, quando lança, cara, é um choque, assim, porque o troço é muito ruim. Muito ruim. E você vê... do Axl Rose ali. E é louco, porque realmente, cara, esse álbum não tem nem pés nem cabeça. Ele não tem pés nem cabeça. Cara, eu sou muito amigo do Bumblefoot, gosto muito do Bumble, é um ótimo guitarrista. Para quem não sabe, o Bumblefoot foi um dos integrantes daquela formação do Guns N' Roses, que era só o Axl com um monte de músico contratado, para quem está assistindo a gente aqui. E o Bumble é um dos grandes guitarristas dessa época. Hoje ele toca no Sons of Apollo e tem uma carreira super consolidada por todo mundo como um grande guitarrista. Só que realmente no Guns N' Roses, e eu acredito que o Axl falava assim, faça agora isso, não, agora vamos soar isso. Então, às vezes, você vê que essa banda está querendo parecendo um new metal com a voz do Axl Rose. Então, realmente é muito louco, cara. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você. Na época do Chinese Democracy, era a prova que todo país tem o Fábio Júnior que merece. Porque era o Axl Rose sozinho, com um monte de músicos contratados que não tinham nada a ver com ele. Que é exatamente como o Fábio Júnior faz aqui no Brasil, pô. E ele manteve esses artistas por muitos anos, né?
E ele manteve todos esses artistas por muitos anos, né? Pagando só para quando ele tivesse oportunidade. Agora, ele deve ter destruído toda a fortuna que ele fez durante todo esse tempo só com esse álbum, porque manter esses artistas, que eram artistas, eu imagino, manter por mês um Bumblefoot da vida para que ele esteja à disposição para quando ele liga, para fazer um ensaio ou um negócio durante 10 anos, não vai ter sido nada barato, né? Ah, esses caras também que são contratados, também, esses caras eles tocam também por migalha, viu, bicho? A gente precisa desmistificar esse tipo de coisa também, tá entendendo? Cara, também não tá migalha, pode ser migalha, mas, cara, vamos supor, pelo menos por 5 mil, 10 mil dólares por mês, esses caras têm, cara. Não, os caras ganham isso aí quando eles estão em turnê, cara. Isso quando estão em turnê, manter o artista, pelo menos para estar à disposição, o cara deve estar recebendo entre 7 e 10 mil dólares. Eu acredito, cara. E aí não tinha outra alternativa, cara, a não ser o Axl Rose reatar a amizade com o Slash, que eu ainda acho que isso é meio mentira, isso, na minha opinião. Isso aí é só coisa para fã acreditar que todo mundo virou amigo de novo, você tá entendendo? Tem alguma coisa que não... Hoje a gente tem o Guns N' Roses com quem, cara? Com o Axl Rose, com o Slash e com o Duff McKagan, né? Da formação, vamos dizer assim, clássica da coisa. E aí os caras ficaram fazendo turnê de nostalgia, né? Que inclusive passou aqui pelo Brasil. Não acho que seja ruim isso, você tá entendendo? Mas, assim, certamente, não vem querer me convencer que todo mundo virou amiguinho de novo, porque isso realmente não é. Não, com certeza não. E eu acredito, inclusive, no próprio palco, dá para ver um pouco de distância. Não existe aquela sensação de... quando os dois velhos amigos se encontram... Camaradagem, né? Quando dois velhos amigos se encontram, não importa se você está mais velho, mais gordo, se você não tem uma perna ou perdeu a mobilidade. Quando o movimento é muito emocional. Você percebe a emoção quando assiste. E dá para ver muito profissionais os caras, porque realmente no palco eles estão oferecendo um bom show. E o único que se vê igual, como era assim, que buscando, é o Duff, né? Porque o Duff sempre foi o cara assim que curtia ser um rockstar e curtia a amizade com todo mundo. Mas realmente, eu não consigo perceber realmente um grupo unido. Eu assisti os 2 shows, aliás, 3 shows. O dia quando eu assisti no Rock in Rio, primeiro a volta, ainda não estava o Slash e não estava Axl Rose. Desculpa, Slash. A primeira, com que fiquei esperando lá por horas, horroroso. Depois, quando eles se juntaram na primeira vez com o Slash, achei também patético, porque realmente... Muito ruim. Muito ruim. A voz dele estava... Mas você sabe o que falta ali, Paulo? Eu acho que falta o cara que eu acho que era mais importante, que é o Izzy Stradlin, cara. Esse cara, primeiro que ele sempre foi o melhor compositor. Sim. Do Guns N' Roses, no tempo que ele teve lá. E eu gosto muito da carreira solo do Izzy Stradlin. E eu acho que faltou um pouco de... Na verdade, faltou um pouco de boa vontade, inclusive financeira. Porque eu tenho certeza que chegaram para o Izzy Stradlin e para o Steve Adler e falaram assim, vamos voltar à formação antiga, mas olha só, vocês vão voltar como empregados, ok? E aí que eu acho que o Izzy Stradlin chegou e falou assim, não, cara, peraí, eu sou o compositor de quase todas essas músicas, vocês estão querendo que eu volte para a gente fazer uma reunião da formação original e a gente não vai dividir as coisas por igual? Você sabe que é muita... né? E tem muitas pessoas que não entendem que o artista, quando ele está fazendo shows, é importante comentar isso, tá? O artista, quando uma banda está fazendo shows, e toda vez que uma banda toca uma música, o artista que não tocou, igualmente ele recebe por royalties da música. Então, é no caso, por exemplo, do John Deacon, que por mais de que o Queen está fazendo shows e ele não está, ele ficou 10 milhões de dólares, de euros, mais milionário, estando em casa tranquilo. Por conta pela direito autoral de execução em público, né? Então, exatamente. Então, aí o que acontece? O cara deve ter pensado, eu vou entrar de funcionário
ganhando 3 mil, 5 mil, 10 mil dólares que seja, quando posso colocar em risco minha família de novo. Os caras, não vamos esquecer, todos terminaram sendo viciados, quebraram famílias, perderam muita coisa. Possivelmente o cara pensa, por que eu vou fazer isso se eu já sou rico? Eu já sou rico, então se o cara não me coloca como um sócio, não vale a pena. Eu fico lá, tranquilo, na minha casa, de qualquer jeito eles vão trabalhar para mim. O cara pensa assim. E não há dúvida, por exemplo, que quando o Axel e o Slash e o Duff McKagan se reconciliaram, pô, não há dúvida que se você traz o Izzy Stradlin e o Steve Adler, pô, eram os 5 no palco. Era outra história. Era outra história, né? Assim como eu quero só deixar claro isso uma coisa. Assim como eu acho que aquela turnê que o AC/DC fez com o Axl, eu achei que o Axl funcionou muito bem ali. Mas ia falar de isto. Independente de gostar ou não de gostar, porque iba falar justo do AC/DC, mas aí mostra claramente a necessidade de dinheiro que se tinha já na época. Para você aceitar entrar em um jogo tão importante como entrar no AC/DC, onde pode ser desgosto ou não gosto, mostra toda a estratégia que era conseguir grana imediatamente dentro do Guns N' Roses, no caso, Axl Rose. Eu vejo isso claramente, nitidamente. Eu acho que era uma necessidade imediata de conseguir dinheiro, por qualquer motivo. Porque o que acontece? As pessoas acham, às vezes, esse cara ganha 1 milhão por ano, mas eles não sabem as dívidas que tem por ano. O quanto o cara gasta para manter aquele padrão de vida, né? Exatamente. Às vezes o ganhar 1 milhão para os normais, como a gente, é muito dinheiro, o que se ganharia possivelmente toda uma vida para um cara de classe média alta, e de repente, em toda a vida, tá? Para eles 1 mês. Só que 1 milhão, para o que ele gasta possivelmente de 2 milhões por qualquer situação, ele está em dívida. Então, todo mês que ele fique devendo dinheiro, ele fica pobre. Então, é um fato isto. Às vezes, a dimensão dos problemas para as pessoas é de tamanho como elas os vivem e como eles os criaram. E o Guns N' Roses, tenho certeza, para o padrão que eles podem ter criado, o próprio Axl deve ter criado imagina, no China's Democracy, todas as dívidas que ele deve ter contraído, ou todas as dívidas, ou gastos que ele mandou para um ralo, sendo que ainda o show business já era diferente do que era antes, em termos também de vendas de CDs e de vinis. Como eu sempre digo, meus amigos, quando você é pobre, você não tem dinheiro, você tem problemas. Quando você é rico, você tem dinheiro, mas você tem outros problemas. E quando você é milionário, você tem muito dinheiro e você tem outros problemas. Ou seja, os problemas nunca vão te abandonar. Não tem jeito. Totalmente. Então, aí está a dica. Se você já tem uma graninha, fica tranquilo na paz. Porque enquanto você é mais rico vai ficando, mais problemas você vai tendo. Exatamente. Meus amigos e minhas amigas, então esse foi mais um episódio aqui da nossa série Embate aqui, e eu volto a afirmar, o Guns N' Roses acabou aqui, ó. Acabou no Appetite for Destruction. O que veio depois foi uma versão multimilionária, mas assim, muito, muito aquém em termos de canções bacanas. Eu sei que o Paulo não vai concordar com nada disso, mas você percebeu isso nesse debate, nesse embate, aliás. Então não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, você já sabe como é, aquela coisa toda, aquele blá blá blá. Não esquece de visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais. Não esquece também de comprar o livro do Paulo Barão, que tem umas histórias muito malucas. E a gente volta muito em breve aqui com mais um embate aqui de duas pessoas com opiniões completamente diferentes. De vez em quando a gente concorda em alguma coisa. Paulo, muito obrigado aí pela participação. Obrigado. Eu quero recomendar a todos, por favor, discutir com as pessoas é agradável, só não precisa se matar por uma coisa tão simples. Se você tem uma ideia, mantenha a sua ideia, e quem sabe você pode aprender também do outro que discorda da sua ideia. Então, de isso se trata esse nosso programa que estamos fazendo aqui, que na verdade para nós é uma diversão, porque estamos trocando ideias entre Regis e eu.
Perfeito. Aproveita essa dica do Paulo, que é raro ele falar alguma coisa que preste. Tchau, gente. Um abração. Já que eu vou perder essa piada. Um abração para vocês todos. Muita saúde e se protejam aí, tá bom? Tchau. Abraço, tchau.